testagem no Brasil, né? A gente está com poucos testes e por ter poucos testes, a determinação das autoridades do governo federal é que somente pessoas com sintomas graves, internadas na UTI, é que fazem o teste. Eu li mais cedo numa reportagem da BBC que a questão do teste, ela também tem outro problema. O problema de pessoas não estarem sendo identificadas como morte decorrente do coronavírus. Ou seja, é possível que as mortes também não estejam sendo reportadas no número em que elas realmente estão ocorrendo. Óbvio que, mesmo que a gente tivesse muitos testes, a gente sempre vai ter um resultado que vai refletir algo no passado. Então, se eu fizer o teste hoje, esse meu teste, ele não vai ficar pronto no mesmo dia. Eu já ouvi diversos prazos em que ele pode ficar pronto, mas eu também já ouvi falar que ele pode ficar pronto em uma semana, mais ou menos. Então, vamos supor, eu tô passando mal, tô grave. Eu já estive, antes de estar grave, eu já estive com os sintomas. Vamos supor que eu estivesse em casa, já cumprindo a quarentena. Ou vamos supor que ainda não tivesse quarentena nenhuma, eu tivesse com, sei lá, tosse, mas eu estivesse indo na rua, fazendo as minhas coisas, tendo contato com as pessoas normalmente. Então, eu já tô doente há muito mais tempo. O teste, ele demora uma semana para dar o resultado. Então, nessa soma aí, a gente tem, na verdade, uma foto de bastante tempo atrás, né? Desde quando que eu comecei a transmitir esse vírus para outras pessoas. É por isso que o primeiro caso no Brasil, ele é o primeiro caso confirmado, que foi lá em São Paulo. Mas não necessariamente ele é o primeiro caso, ou seja, o vírus já poderia estar dentro do Brasil há muito mais tempo. E isso faz mais sentido ainda, porque ontem saiu o resultado de uma pesquisa na televisão que foi feita sobre o vírus que está circulando no país. E foi descoberto que o vírus que circula no Brasil não é o vírus que circulou na Europa. E certamente não é o vírus que circulou na China. E não é o vírus que circulou nos Estados Unidos. Ou seja, ele já sofreu mutações. E ele já está sendo disseminado aqui, possivelmente para ter sofrido mutação há algum tempo já. Então, assim, a gente tem uma foto muito atrasada do que está acontecendo. Então, a chance de que o nosso problema no dia 27 de março, hoje, já é muito maior do que os números que a gente tem em 27 de março apresentam. Então, por isso é que o isolamento social é uma cautela que deve ser tomada. E, por óbvio, ela sendo tomada, ela vai causar muitos problemas na economia. Isso é óbvio, né? Ninguém vai discutir isso. Ninguém vai discutir isso. Agora, o que se deve fazer sabendo que a gente tem uma crise na saúde? A gente tem que abordar essa crise, porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Óbvio que a questão econômica, ela também lida com a vida das pessoas, porque se você não ganha dinheiro, você não paga o seu aluguel, você não come, você não dá de comer para a sua família, você não tem onde morar, e por aí vai. Então, não é uma questão de escolher. A gente tem que escolher a vida sempre. Então, para a gente escolher a vida, a gente tem que abordar a questão da saúde e a gente tem que abordar a questão da economia. Isso é tão óbvio que eu não sei nem por que a gente está discutindo isso, entendeu? Eu sei por que a gente está discutindo, porque tem pessoas em posições de poder no país que querem criar essa dicotomia, esse antagonismo entre a saúde e a economia. Só que não existe, porque a economia ela é feita de pessoas. A economia não gira, a gente não tem PIB, a gente não tem, enfim, dinheiro circulando se não fosse pelas pessoas. A razão da economia são as pessoas se sustentarem e sustentarem suas famílias. Então, assim, se as pessoas sofrem, a economia sofre, a saúde sofre, isso é óbvio. E a solução da saúde é o isolamento social. Então, não cabe à economia pensar, mas não, talvez
isolamento social não seja tão bom. Não, isso é uma questão médica, é uma questão de ciência médica, a questão do isolamento. Não é uma questão de economia. Então, o que resta aos economistas, aos entendedores da economia, é pensar como a gente faz para que o que a gente está fazendo do ponto de vista da saúde impacte o menos possível as pessoas, e principalmente as pessoas mais pobres. É isso que eu entendo que é um dever cívico que a gente tem. Principalmente quem está tendo acesso a mais informação e consegue entender a seriedade do que está acontecendo, até porque a gente olha para fora, a gente vê o que países que já passaram por isso antes da gente estão passando. A gente vê a Itália, aqui na região da Lombardia, está acontecendo basicamente como se fosse um extermínio de idosos. Vocês conseguem imaginar 6.000 mortes em um mês? Eu não sei se esses dados que eu estou passando são extremamente corretos, mas é basicamente isso. Uma pilha de mortos na Lombardia de 6.000 pessoas em um mês. Isso é uma coisa que agride a gente, por óbvio. É uma questão humana, é uma questão de sentimento. E a gente, por acaso, acha que isso aconteceu na Itália, está acontecendo na Espanha, está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu na China e não vai acontecer no Brasil? Que aqui, por acaso, vai ser diferente? Não, não vai ser diferente. A gente sabe o que a gente vai enfrentar. Não completamente, por causa das falhas dos nossos dados, que eu já tinha falado. Mas a gente tem uma ideia de que a situação é realmente estarrecedora. Então, assim, considerando que a gente tem um sistema de saúde que já tem inúmeros problemas, eu vejo aqui, pela minha cidade, volta e meia a gente tem informação de pessoas que não conseguem ser atendidas, de pessoas que morrem, de pessoas que são mandadas para casa, morrem 2 dias depois porque não foram atendidas direito, pessoas que não conseguem quimioterapia porque está faltando remédio, pessoas que não conseguem fazer um exame de imagem para descobrir se estão com câncer. Então, assim, a gente sabe a loucura que é. A gente já perde tantos brasileiros todos os anos por ter um sistema de saúde falho. Então, a partir do momento que a gente tem a gente vislumbra que o nosso sistema pode ser saturado por uma nova doença, isso é de causar arrepios. Então, é óbvio que a gente tem que tomar as medidas de saúde. E o que deixa tudo mais confuso é que existam pessoas que não têm capacidade técnica de opinar sobre a necessidade do isolamento, falando que ele não é necessário, falando que ele é exagerado. Que ele seja exagerado, a gente vai estar pecando pelo excesso, a gente vai estar salvando vidas por cautela, por excesso de cautela. E se tem uma coisa que o governo tem que estar preparado, o governo tem que estar preparado sempre para a pior opção, para o pior cenário do que pode acontecer. É óbvio que o líder de uma nação, o líder de um estado, o líder de uma cidade, ele não pode dar declarações que semeiam pânico, que levem as pessoas a, enfim, se desesperarem. Óbvio, esses líderes, eles precisam dar uma palavra de esperança, mas eles também precisam falar aquilo que lhes cabe, né? E agir politicamente dentro do que está dado. Politicamente, o que eu vejo que os governantes brasileiros têm que fazer é respeitar a questão de que o isolamento é necessário porque é uma questão médica e trabalhar o máximo, dobrado, de velocidade e de atenção para contornar os problemas econômicos. E o que a gente tem visto é uma lentidão tremenda em todos os aspectos, de governo federal, de governo estadual, de governo municipal, até porque a gente tem municípios que são pobres, a gente tem municípios que estão endividados, a gente tem estados super endividados. Então, óbvio que todos os olhos vão se concentrar no governo federal. E isso é natural, e o governo federal tem que estar pronto para agir.
quando as outras esferas não estiverem conseguindo agir. Isso eu entendo que é vital, é essencial. E o que a gente vê é, na verdade, mensagens confusas vindo justamente do governo federal, que deveria coordenar e organizar os esforços, principalmente na área econômica. Então, assim, essa é uma outra questão. A lentidão das nossas autoridades em lidar com o problema.